Seja bem-vindo. Hoje vamos falar da disciplina de Políticas Públicas e Legislação. E para tanto, temos o prazer de ter aqui conosco a professora Adelise Trentin Lemes, que falará um pouco sobre essa disciplina que ela produziu o material. Tudo bem, professora? Tudo jóia, César. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Ah, que bom. Professora, conte pra gente um pouco sobre sua experiência, sua formação na área de educação. Bom, muito bem. A gente tem aproximadamente uns 16 anos de trabalho já na área de educação. Eu sou graduada em Pedagogia, tenho pós-graduação na área de Docência do Ensino Superior e também de Ciência, Política, Estratégia e Planejamento, e hoje estou fazendo mestrado na área de Educação. Que bom, professor. Já vou aproveitar. Você falou em política, né? O que é política? Esse conceito que todo mundo diz que sabe, fala, mas afinal, o que é isso? Pois é, todo mundo começa a discutir sobre política, né, César? Ninguém quer falar sobre política. Quando você pergunta política e religião, não se discute, né? São temas que as pessoas têm um certo receio em discutir porque se remetem a várias situações que nos desagradam no cotidiano, né? E a política, ela está vinculada ao cotidiano das pessoas, porque a política, né, na sua acepção clássica, ela surgiu junto com as cidades. Polis eram cidades. Então, as pessoas, para viver em sociedade, nessas cidades, elas tinham que se organizar, elas tinham que determinar regramentos, formas de convívio dos bens comuns, e por isso a política surgiu também nessa nomenclatura como essa forma de se relacionar dentro dessas cidades. E conforme é a estrutura, é o regime societário que se tem, as políticas são adotadas para esse regime. É bom, professor, tocar nesse ponto, porque quando você fala da polis, a questão do cidadão grego, né? Esse cidadão, ele tinha uma intervenção, ele tinha um processo, uma voz ativa. No nosso processo, a gente chama disso de uma democracia representativa. Será que esse cidadão hoje, ele realmente, ele percebe isso e ele cobra esses direitos? Como está essa relação hoje? Pois é, a gente tem que, assim, não pode negar o processo histórico de constituição dessa sociedade, né? Nós temos ali uma sociedade que vem do sistema feudal, onde quem participava da política não eram todos os cidadãos, e nem todos os cidadãos tinham acesso ao conhecimento. Então, essa política, ela era feita por quem? Porque detinha determinados poderes. Quem detinha determinados poderes? Ou eram imperadores, ou eram os nobres, ou era o clero, nas determinadas épocas. A gente teve uma evolução dessa sociedade, né? Nós tivemos ali a era da Revolução Industrial, nós passamos a uma sociedade do sistema do capital, estruturada numa sociedade de classes. Essa sociedade de classes, ela vai constituir essas políticas com base no sistema do capitalismo que emerge nessa época. Então, ela vai atuar sendo para o sistema da burguesia, ora para a burguesia, ora para o proletariado, para o assalariado ali, que é o trabalhador no sistema de classes que nós temos hoje. Isso. E nesse sistema de classes, nessa sociedade baseada nos ditames do capitalismo, essa relação do poder, né? Porque você falou muito bem, lá no feudalismo nós tínhamos um senhor feudal vinculado a um rei, esse rei detinha o poder sobre tudo, sobre as pessoas. Como fica hoje numa sociedade que nós temos essa questão do capital mesmo, que dá a possibilidade das pessoas, diante da educação, ter um acesso a uma série de informações, mas como fica essa relação? Ainda a questão do poder é um dos pontos centrais? Porque se a gente pensar assim, né, que historicamente nem todas as pessoas tiveram acesso aos conhecimentos acumulados por essa sociedade, aos conhecimentos científicos acumulados, e as políticas, elas vêm sendo mediadas nesse acirramento de contradição da classe. Ora ela está em prol, né, daquele que está com o recurso, né, e ora ela está em prol da população mais carente. Então ela ainda não conseguiu fazer com que todas as pessoas percebessem o seu papel de participação nessa sociedade. Professora, nesse sentido das relações de poder, né? Esse aluno que está lá na sala de aula, como que as políticas públicas, ou seja, como que o governo, nas suas intervenções, pode estabelecer essa melhoria da educação? Primeiro a gente tem que entender um pouquinho o que são as políticas sociais e as políticas públicas, né? Nós temos ali, Saviano, ele traz a classificação das políticas, né? Que elas são divididas em setores, né? Militar, econômico, social e político. A política educacional, que é essa que permite com que o professor intervenha dentro da sala de aula, ela é um ramo da política social. A política social, ela tem diversos atendimentos à sociedade e a educacional se insere nisso, como uma possibilidade de ascensão dessa sociedade para as políticas públicas. Podemos perceber que nós temos ainda várias instituições particulares, no entanto, essa é uma instituição particular e nós temos as instituições públicas. Há uma diferença dos alunos que estão na instituição privada para os alunos que estão na instituição pública, assim como as políticas que são determinadas para ambos. O foco seria o quê? A gente trabalhar para um movimento de uma educação pública de qualidade,
onde as políticas públicas sejam para todos e nós não tenhamos essa divisão social que nós temos. Aí sim a gente vai conseguir intervir melhor junto do aluno, fazer com que ele perceba que ele faz parte de um contexto, que ele não está fragmentado, que ele não é somente uma fatia da sociedade, mas que ele está integrado a um todo social. Aí sim, a partir do momento que a gente muda enquanto postura social, a gente consegue fazer alguma mudança na sala de aula. Enquanto o sistema do capital permitir que nós tenhamos duas estruturas estratificadas aí, entre ricos e pobres, nós vamos continuar tendo também essa dicotomia para as políticas que são oferecidas tanto para os ricos quanto para os pobres. Muito bem. Professora, eu agradeço, né, a sua presença aqui e quero convidar todo mundo em casa a não perder as nossas próximas conversas. A professora Adelise estará conosco em outros momentos e você em casa também tem que pensar nisso, né? Qual é a sua postura de aluno? Como que estão as coisas? Professora, muito obrigado. Obrigada.